Olá, seja muito bem-vindo à série Greenleaf, uma família disfuncional comum. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, corre lá e assiste os outros, porque hoje eu vou falar de um que, ai meu Deus, o que aconteceu com essa criança? Então, estou falando sobre Greenleaf, que é uma série original Netflix, que fala sobre uma família totalmente disfuncional. E o que mais nós vemos no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, é o quanto a nossa família de origem tem impacto sobre as nossas decisões hoje. Então, o intuito dessa série é te fazer enxergar que a sua família pode não ser perfeita, mas ela pode funcionar. Quando você toma o seu lugar, somente o seu lugar, nada mais. Então vamos ver o nosso personagem de hoje, que é um personagem que ele me irrita. Mas tá tudo bem. Então, computador, colabore. Colabore. Aqui. Então, a gente começou falando, né? Então, só voltando aqui. Greenleaf, uma família disfuncional comum. Então, aqui está a foto de todos os membros da família. E aí nós já falamos sobre a mãe, né, autoritária, controladora, que é a May. Aí falamos sobre o pai, que é o James, o omisso. E agora eu tô falando sobre os filhos. Então já falamos sobre a Grace. E agora vamos falar sobre o Jacob. Então a May e o James têm 4 filhos, que é a Grace, o Jacob, a Charity e a Faith. Vamos falar sobre o Jacob, o mimado imaturo. Pensa num homem de 40 anos, mimado. Parece um moleque de 12 anos. Toda família tem um Jacob. Um homem crescido, mas que continua sendo um menino mimado e imaturo, fazendo com que os seus desejos sejam sempre atendidos do jeito dele e no momento que ele quiser. Ele é um homem infantil. Ai, reconheceu algum homem assim na sua vida? Gente, eu tenho uma lista gigante de homens que eu já conheci nesse perfil. E infelizmente eu já namorei algum deles. E aí, já namorei, ainda bem que tá no passado, que eu já namorei, já terminei, porque não dá, homem infantil. Então vamos lá, para a gente entender um pouquinho sobre Jacob, vamos. Quando eu falei sobre o James, que é o pai, eu falei que ele é um homem omisso. A May é a controladora, então ela se coloca acima de tudo e de todos. Então, ela se coloca, inclusive, acima do marido, ok? O James, ele não exerce um papel de pai. Pai é aquele que paga o preço, pai é aquele que disciplina, pai é aquele que nos dá identidade, que nos dá visão de futuro. Como ele é omisso, ele se coloca abaixo da May, porque acaba se tornando uma situação confortável para ele, os filhos ficam sem pai. Então a Grace, ela se levanta como a salvadora e ela tenta até se colocar ali no lugar do pai, que é assim, eu vou controlar essa família, eu vou dar um jeito nessa família. Aí vem o Jacob, que é o segundo filho, como ele não tem pai, ele continua o quê? Um menino mimado. Ele é o queridinho da May. A May tá sempre falando: "Oh, você não vai fazer isso com meu filhinho. Oh, dá um cargo para ele. Oh, você prefere a Grace e não meu filho". Então ela mesma faz essa função de continuar infantilizando o filho. E o interessante é que o Jacob, quando ele casa, ele pega a esposa e vem morar dentro da casa dos pais. Mas é dentro mesmo. Quarto do lado do quarto, né? Então, a May, por ela ser muito controladora, ela quer todos os filhos debaixo da asa dela. Então, a Charity também, quando casa, vem com o marido para dentro da casa dos pais. Ai, meu Deus, mas eu falo mais sobre isso quando eu chegar na vez da Charity. Hoje é a vez do Jacob. Então, ele é o protegidinho da mamãe, ele é o queridinho. Então, assim, quando ele casa, ele nem assume a responsabilidade de ser um homem de família. Ele vem para dentro da casa dos pais. E os pais continuam
Os pais que eu digo a mãe, né? Como eu falei, a May, ela é que domina tudo. Então a May continua dominando a vida dele. Isso faz dele um homem totalmente infantilizado. E quem que sofre com isso? A esposa dele, que é a Carissa, e eu vou falar mais sobre ela, e os filhos, porque é tudo confuso nessa família. Como ele não cortou o cordão umbilical dos pais, ele continua sendo essa criança mimada, e por ser mimada, tudo no tempo dele. Só que o que acontece? Quando a pessoa ela não vive a sua verdadeira essência, quando ela não é autêntica dentro dos propósitos dela, dentro da identidade dela, quando ela é castrada, ela começa a ter atos de vingança. Eu já falei muito sobre agenda oculta quando eu falei sobre a May. Todo mundo tem agenda oculta nessa família. Eu acho que eu não descobri nenhum que não tem agenda oculta. Mas o que é essa agenda oculta? É um ato de vingança. Eu preciso ser eu mesmo em algum ambiente. Então eu vou ser eu mesmo aqui no oculto, porque se eu trouxer para a realidade, as pessoas não vão me aceitar. Então o Jacob, que é casado, tem 2 filhos. No caso, eles têm uma filha adolescente, um filho menorzinho, né? Que ali, eu acho que logo que começa a série, ele deve ter por volta de 4 ou 5 anos. Mas o Jacob, que é esse homem mimado, é um homem crescido. Eu tô falando de um homem de quase 40 anos, tendo comportamento de moleque. Então ele decide trair a esposa. Ele trai a esposa com a secretária do pai, nada mais clichê do que isso. Então ele tem um caso com a secretária do pai. Então, tá vendo esse relacionamento insano que ele tem com o pai dele? Então, como o pai dele é ausente, ele não tem esse pai, ele começa a querer ter esse pai mais perto de alguma maneira. Ou então, de ocupar o lugar desse pai. Ou então, como toda criança mimada, ele quer ser notado pelo pai. Então, o que ele faz? Ele começa a ter um caso com a secretária do pai. E é o tipo de coisa que todo mundo sabe, mas ninguém fala a respeito. Então ele começa a ter esse caso, a Carissa descobre e começa a ficar assim, né, como toda mulher, muito traída, né, muito magoada, muito chateada, mas eu vou falar mais dela profundamente no vídeo sobre ela, que é o próximo vídeo, mas aqui eu quero falar sobre o Jacob. Então o Jacob, ele tem esse comportamento. Então ele tem essa agenda oculta, em casa ele é o bom filho da mamãe, o filhinho da mamãe, ele quer ser reconhecido pelo pai, e aí ele começa a ter o caso, e aí o auge é que aí a Grace volta, né? Lembra, ela é a filha mais velha, e ele fica tentando entrar neste lugar de filho mais velho para ser reconhecido. Porque ele não tem identidade, porque o pai dele é um omisso. Mas enfim. E aí ele começa a fazer esse movimento. Então, quando a Grace volta, ele começa a falar assim: lá vem a Grace, agora eu não tenho mais oportunidade dentro dessa igreja, porque né, cada filho vai ocupando um cargo dentro da igreja. E ele queria ser pastor, sei lá das quantas, ele queria ser líder, sei lá das quantas. E aí, quando ele perde, porque aí a família descobre, né? A Grace abre o jogo para toda a família, que ele está traindo ela. O pai tira os privilégios dele. Fala assim, olha, agora você vai estar de castigo, um homem de 40 anos. Agora você vai estar de castigo, você não vai mais fazer nem isso, nem isso, nem aquilo. Sei lá o que você vai fazer com o seu tempo. Você tem, sei lá quanto tempo ele deu para ele. Eu acho que foi 1 mês ou foi 2 meses. Eu não vou lembrar com detalhe agora de quanto tempo o pai dele colocou ele de castigo. Mas colocou ele de castigo. Aí, o Jacob, como ele é muito mimado e imaturo, ele não olha e pensa assim, nossa, poxa vida, o que eu fiz foi errado, eu traí minha esposa, eu magoei os meus filhos, né? Eu não sou íntegro, eu não fui honesto, eu menti, eu manipulei, não sei o quê. Não. Quando o pai tira os privilégios dele como punição por ele ter tido um caso extraconjugal, ali, né, tudo dentro da igreja, que tudo acontece dentro dessa igreja, ele não se arrepende, ele olha e fala: você está fazendo isso porque a Grace voltou. Ai, meu Deus, ó, só de lembrar eu tenho urticárias. Então, este é o perfil do homem mimado, ele não assume as responsabilidades dele.
A culpa é sempre do outro. Então, a culpa é do meu pai, que não me dá o cargo que eu quero. A culpa é da Grace, a queridinha que voltou. Então, ao invés dele olhar para o que o pai dele fez e pensar assim, poxa, realmente eu errei, não foi certo o que eu fiz com a minha família, com a minha esposa, com essa comunidade que eu dou aula de ensino bíblico. Deus. Ele pegou e ficou todo revoltadinho de, ai, ele até chega para a Carissa e fala assim, que a Carissa, né, eu vou falar mais sobre ela, ô mulher, pai, ô mulher. Mas enfim, ele chega para Carissa e fala, oh, Carissa, você tinha razão, agora que a Grace voltou, eu perdi o meu trono, eu perdi minha oportunidade de me destacar dentro da igreja. Não, querido, você perdeu a oportunidade porque você é um mentiroso, um canalha, um sem ética, sem filtro. Ai, me revolta, me revolta, me revolta. Mas por que me revolta? Porque é muito comum encontrar homem assim. Homem que faz as merdas dele, que faz as porcarias dele, que faz todas as lambanças dele e coloca a culpa no outro. Então a culpa é da Carissa, que contou para todo mundo que estava sendo traída. A culpa é da Grace, que voltou. A culpa é do pai. Em nenhum momento ele olha para ele. E este é o perfil muito comum de homem que não tem pai. Pois é. Então, homem, se você está me ouvindo, por gentileza, se reconcilia com a paternidade na tua vida e vira homem, assuma seus problemas, tá? Então, quando eu falo que Greenleaf é uma família disfuncional, é essa lambança aqui que eu tô falando para vocês. Mas o Jacob, ele tem esse perfil tão mimado, tão imaturo, porque ele nunca saiu da barra da saia da mãe. Tem até um período ali, né, tudo isso, né, que gera uma revolta nele. Ele chega a pastorear outra igreja e ele sai de casa e blá 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 e vai ter a própria casa dele, aleluias. Mas ele nunca deixa de ser o filhinho da mamãe. Ele sempre volta pro colinho da mamãe e ele não tem pai. Ele não tem pai. O relacionamento dele com o James é sempre um relacionamento de afronta, de feridas, sabe? É sempre com mimimi. Então, homem, se reconcilia com a paternidade na tua vida. E talvez você, mulher, esteja casada com Jacob, que não assume as responsabilidades dele. É um homem crescido, porém mimado, infantilizado. Então, arruma você a sua vida. Vai para o seu lugar de esposa. Você não é mãe dele. Você não é filha dele. Você é esposa. Vai para o seu lugar de esposa e faça com que ele assuma as responsabilidades dele. O que acontece? Quando ele não está na barra da saia da mamãe, ele está sendo manipulado pela Carissa, por mais que ele se revolte. Porque isso que ele fez da traição é uma revolta, porque a Carissa é uma mulher muito, muito, muito amargurada, muito, muito, muito carente. Então, ela fica o tempo todo, quando ele não está obedecendo a mãe, ele está obedecendo a esposa, então ele não vira homem, ele não assume as responsabilidades dele, mas porque a mulher também não dá espaço. Tudo que ele faz é porque ela manda. E se ele não obedece de imediato, ela enche tanto o saco dele que ele acaba fazendo. Então, talvez você, mulher, se pergunta por que seu marido é tão imaturo. Ele é imaturo porque você não deixa com que ele resolva os problemas dele, com que ele tenha responsabilidade dentro dessa família, dentro dessa casa. O tempo todo você está mandando, você está instigando, você está manipulando, você está controlando, porque você acha que sabe o que é melhor para a vida dele. Não, você não sabe, tá, amor? Tu não sabe. Tu não tá sabendo nem cuidar de você, quanto mais cuidar de outra pessoa. Então, vai para o seu lugar, cura você as suas feridas, se conecte você com a sua verdadeira identidade. E a partir disso, tenha novidade de vida, sabe? Então, o meu recado para você hoje, homem, vira homem, para de ser mimado, imaturo.
Se reconcilia com a paternidade na sua vida. Talvez você não tenha tido um pai em quem você se espelhar, mas ele é o pai que você tem. Mas vai atrás de amadurecer as suas emoções. Perdoa esse pai se ele não foi um bom pai, se ele foi ausente. Não interessa. O que interessa é que hoje você precisa virar homem. Amadureça as suas emoções. Toma o seu lugar. Se você é casado, toma o seu lugar de pai, de marido. Para de agir como um menino imaturo. Mulher, se você é casada com um homem imaturo, deixa ele ter tempo para amadurecer suas emoções. Cuida você da sua vida, da sua identidade, do seu amor próprio. Então, quando eu falo de sistema disfuncional, a gente não consegue consertar a nossa família. Eu não consigo consertar a minha família, mas eu posso me consertar, me posicionar no meu lugar dentro do sistema. E aí, quando eu me posiciono neste lugar dentro do sistema, quando eu só me limito a ser filha, no lugar que eu tenho que ser filha, as outras coisas tomam um novo rumo. Então, no caso do Jacob, ele tem que cortar o cordão umbilical da mãe, parar de ser o filhinho da mãe, parar de querer ocupar o lugar de filho mais velho, disputando ali com a Grace. Meu, seja filho. Mas agora você é um filho adulto, com família. Então, corta esse cordão umbilical, se posiciona dentro da sua casa como marido, como pai. E ema, cada um com seus problemas. Cuida você da sua nova família. Corta esse cordão umbilical. A sua mãe vai dar conta. Vai dar conta. Fica tranquilo. As pessoas dão conta das suas demandas emocionais. Dão conta, continua amando, tá? Não tô falando para cortar o cordão e desprezar. Não. Com amor. Fala assim, mãe, obrigado, você me criou super bem. Te amo, você tem minha ajuda eterna. O que você precisar de mim, eu estou aqui. Mas agora eu vou cuidar da minha família. Eu vou procurar saber o que é melhor para essa família e eu vou atrás disso, tá? Então, eu não consigo consertar o sistema todo, mas eu posso me posicionar dentro desse sistema no lugar que me pertence. Então, no caso da Grace, é parar de querer ser o pai, voltar a ser só a filha mais velha, não salvadora, não boazinha. Jacob, parar de ser o mimimi, de ninininho, ficar ali disputando com a Grace, que ninininho. Amadurece, vira homem, um homem de 40 anos, como tem que ser, tá? Tá tudo confuso, Fátima, não sei para onde ir. Me chama que eu te ajudo. Eu te ajudo a reorganizar esse sistema, eu te ajudo a encontrar o seu lugar dentro do seu sistema familiar, a perdoar pai, perdoar mãe, se reconciliar com essa maternidade e paternidade que todos nós temos e, a partir disso, viver novidades de vida. Então, é isso. Entendeu a lambança? Vamos organizar a casa e ter novidades de vida. Quer saber mais sobre isso? Me chama aqui que eu te ajudo. Um beijo e até a próxima, que é o quê? A Carissa. Meu Deus do céu, vai ser muito bom. Vem comigo.